Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, hoje, agora e sempre. Estamos aqui juntos mais uma vez. Meu nome é Fernando Santos e estamos juntos mais uma vez para falar de um tema do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós vamos falar do tema do capítulo 95. O tema é o amigo oculto. Como sempre falo para vocês, o quanto é bom a gente estudar um pouco, ler um pouco desse livro maravilhoso que nos faz refletir sobre algum tema do Evangelho, não é? Porque se analisarmos o tema, ele sempre traz uma questão antes de começar o que Emmanuel nos passa, né? Que esse livro é psicografado por nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E sempre ele traz no início uma passagem do Evangelho para que todos nós possamos nunca esquecer do Evangelho, né? A gente precisa sempre estar uma vez ou outra buscando o Evangelho, estudando, como também o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, a todo momento na nossa caminhada. Vamos ver que em alguns momentos ele nos traz, nos mostra essa busca que nós temos que fazer e nunca esquecer o Evangelho, não é? Então sempre é muito bom estar com vocês e, dentro do possível, falar um pouco do que entendi e trazer para todos nós um conhecimento e uma busca da nossa melhoria interior. Eu acho que o grande segredo está aí, essa melhora, essa busca que todos nós temos que fazer na nossa vida. Sabemos que somos aprendizes em caminhada ainda, né? Então, nós somos um aprendiz, a gente tem que colocar isso na nossa mente. Somos aprendizes e temos que aprender a todo instante na nossa caminhada, né? É por isso que estamos aí nessa luta, nessa busca, né? De cada dia ser uma pessoa melhor. E a gente encontra muitas vezes isso na instituição onde nós participamos, no centro que participamos ou em qualquer outra instituição que cada um participe, né? Essa busca desse aprendizado, dessa confiança, dessa hospedaria que nós vamos ver aqui no tema, onde a gente se sinta bem, não é? A gente às vezes precisa dessa hospedaria, né? Onde a gente vai sentir mais confiança. Mas vamos ler, como sempre fazemos, ler o texto e depois vamos comentar um pouco o que Emmanuel nos traz, no que ele sempre nos alerta, nos traz uma mensagem para que possamos entender melhor, né, a passagem. Então, é importante isso. Então, o tema, ele é o amigo oculto. E ele começa com a frase que diz assim: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Esse é o tema, é o texto que eu falei, que ele sempre traz do Evangelho, que está em Lucas 24:16. Eu vou ler o texto e depois a gente vai passando ele, como sempre fazemos, para que a gente vá conversando um pouco, né? Mas eu vou ler primeiro o texto. Os discípulos, a caminho de Emaús, comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permanecia sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhe a alma, levando ao abatimento e à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia um aspecto de um mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura
exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingrata experimentaram um agradável bem-estar ouvindo a argumentação conformadora. Somente ao termo da viagem, em sentindo-se fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existe aprendiz na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias. Atinge o Evangelho e espanta-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procura paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viandante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras, seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, um minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores e transviados e não o desampara enquanto não o contempla seguros e livres na hospedaria da confiança. O texto é lindo, né, meus irmãos? A gente percebe aí que o texto é bacana, né? Já traz assim um alívio para alguns aspectos da nossa vida. E como eu disse, a passagem ele fala, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. A gente vai perceber que aqui, esses dois discípulos, né? Os discípulos ali, que estavam mais de um, que são dois, né? Estavam ali, né, naquela passagem, né, indo em direção a Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús, que é um pouco como tem aqui, se a gente for ler na Bíblia ou no Evangelho de Lucas, ele fala que de Jerusalém para Emaús são 11 quilômetros. É um pouquinho distante, né? É um pouquinho distante. Mas eles estavam indo a caminho de Emaús. Ele fala aqui, os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Então eles iam ali, né, amargurados, né, comentando o que aconteceu naquele dia lá, na crucificação de Jesus. Estavam angustiados, né? Aí ele diz aqui, permanecia sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava a alma, levando ao abatimento e à negação. Então, meus irmãos, aqueles discípulos caminhando ali, amargurados, né? Como diz aqui o texto, na angústia, né? Ao abatimento e à negação. Se a gente pensar aqui, logo no início desse texto, às vezes acontece isso com a nossa vida, não é verdade? Às vezes a gente está amargurado com alguma coisa, né, que aconteceu com a gente. Não é verdade? A gente passa por essa amargura na nossa vida, na nossa caminhada, né? A gente fica angustiado, né? Angustiado, na dúvida. Aquela nossa alma fica ali doente por alguma coisa, até por uma coisa que nós não perdoamos o outro irmão. Não é? Bora pegar esse texto aqui, só esse início desse texto, e a gente começa a pensar o quanto a gente às vezes se encontra nesse momento, né, da nossa vida, nessa angústia, nesse emocional que está angustiado, né, que tá amargurado com alguma coisa que aconteceu, que alguém fez conosco, e a gente fica amargurado. Veja como esses dois irmãos, esses dois discípulos vinham caminhando. Aquela tormenta, né? Ali na mente deles. E eles caminhando ali, pensando na crucificação de Jesus, como seria daqui para frente, como é que um homem daquele bom,
que ajudava, né? Passar por aquela situação. Mas eles viveram aquele momento com Jesus. Mas será que eles aprenderam de fato, não é? O que Jesus trazia, o que o Evangelho trazia, né? Mas o primeiro momento a gente faz essa reflexão para nós. Será que vivemos no nosso dia a dia essas angústias? Como é que nós precisamos trabalhar essas angústias na nossa vida? A gente sabe o quanto a gente tem que ser firme, não é? Tentar trabalhar isso para que essa angústia, esses tormentos não atrapalhem a nossa caminhada e nos deixe fraco, não dê, né, que a gente não pode dar essa brecha. Só uma reflexão desse início de texto, para que cada um de nós pense nisso, né? Mas ele continua, né, o texto. Um homem desconhecido, porém, alcançou na estrada. Oferecia um aspecto de mísero peregrino. Aquele homem que apareceu ali, que basicamente eu já li o texto, vocês sabem quem era, né? Sem identificar, se esclareceu as verdades das Escrituras, exaltou a cruz e o sofrimento. Então, aquele homem, naquele caminho, ele já começou a falar das verdades, né? Das Escrituras, esclareceu tudo o que ia acontecer. Porque Jesus já tinha dito aos discípulos deles que ia acontecer isso, né? E que um dia ele ia ser entregue aos homens. Preparou todos os discípulos, que se você vê no texto, ele preparou os discípulos, ele lavou os pés humildemente. É como se fosse uma preparação para todos eles do que iria acontecer com ele. Mas a gente, às vezes, a gente passa por um momento e a gente, por mais preparado que nós somos, que a gente tente ser, a gente ainda cai, né? A gente ainda vai passar por esse momento de fraqueza, né? E às vezes a gente precisa, na nossa caminhada, desse peregrino, de uma pessoa amiga, de uma pessoa que muitas vezes chega para nos dar uma força, né? Porque sempre Jesus vai ser presente na nossa vida. Mas a gente sempre, a presença desse amigo, que às vezes é um peregrino, às vezes é um amigo que a gente encontra, às vezes é uma pessoa que a gente encontra na nossa caminhada, que muitas vezes nós estamos perturbados com aquela preocupação, e aquele amigo aparece e diz uma coisa que nos fortalece, nos dá uma palavra amiga, manda a gente ler um livro, né, gratificante, pede para a gente participar de uma palestra, a gente assiste uma palestra onde a pessoa também diz uma coisa que nos fortalece. Esse amigo, esse peregrino, né, que muitas vezes aparece na nossa vida, né? E ele começa ali a explicar várias coisas para nós, falar do Evangelho de Jesus, falar de uma passagem, né, do Evangelho, de um tema que faz nos refletir o momento que nós estamos vivendo. Porque eles estavam ali vivendo um momento difícil, eles passaram vendo tudo aquilo e não estavam nem entendendo, nem querendo entender tudo que aconteceu, né? Então, vendo todo aquele sofrimento exaltado na cruz por Jesus. Mas nós também passamos por esse sofrimento na nossa vida, né? Nós passamos por esse momento na nossa vida. E muitas vezes a gente não entende que esse sofrimento, não é verdade, às vezes é um consolo depois para a nossa vida. É uma dificuldade das provas, as dificuldades que nós passamos, um despertar, né, para a nossa vida espiritual. É um fortalecimento, né, para que a gente possa entender melhor as coisas, né? Esse desenvolver, esse fortalecimento dessas provas que a gente passa,
era para melhorar o nosso espírito. E muitas vezes a gente não entende, né? Então ele está passando por aquele momento, né? E vivendo aquilo tudo, eles estavam realmente passando por um sofrimento. Mas às vezes esse sofrimento na nossa vida, ele é passageiro. E a gente tem que entender isso, né? A gente precisa entender isso. A gente vai ver no texto mais na frente, né? Então essas provas que nos impulsionam para o progresso, se a gente for bem inteligente e começar a entender, né? Para essa evolução intelectual e moral. E muitas vezes a gente passa por isso tudo, né? Então a gente precisa entender que esses momentos que nós passamos na nossa vida, a gente precisa ter essa fé, né? Essa confiança de que esse peregrino, né, que está ali, né, vai estar sempre junto de nós, né? E ele continua, ambos os companheiros, continua o texto, ambos os companheiros que havia amaranhado no cipó das contradições. Veja aqui, ó, que o texto diz que eles estão no amaranhado de cipoal de contradições. O que é que ele quer dizer com isso? Imagine você entrar dentro de uma mata. Não sei se vocês já entraram dentro de uma mata. Como eu faço muita trilha e até trabalho um pouco com esse treinamento ao ar livre, a gente entra muito em mata, essas coisas. A gente percebe que tem lugar que está cheio de amaranhado de cipó. Amaranhado de cipó que você não consegue passar. É o que ele diz aqui, amaranhado no cipó de contradições ingratas. Então a cabeça dele estava no amaranhado, cheio de pensamentos, por que aquilo, né? De situação de ingratidão que fizeram com ele. Imagine emocionalmente essas duas pessoas nesse caminho, quanta coisa não passava pela cabeça dele. Então, para que a gente reflita no texto, porque isso acontece também com a gente. Às vezes a cabeça da gente está cheia de coisa, né? A gente dá essa vazão, a gente tem que ter muito cuidado, que a gente dá essa vazão a um monte de pensamento. Se a gente deixar, a cabeça da gente fica feito um amaranhado de cipó, cipoal, que ele diz aqui. Cheio de coisa na cabeça que a gente às vezes não consegue nem sair. Né? A gente só consegue sair quando a gente pede ajuda. Né? Então, muitas vezes, esses irmãos que chegam aí no atendimento fraterno, né, eles chegam com a cabeça cheia de cipoal, como diz aqui no tema, cheia de coisas, de contradições, de ingratidão que fizeram com eles, de um problema de perdão, né? Então, ele chega ali com isso na cabeça. Então, imagine como é a pessoa está passando, porque cada um aqui, eu acho que já passou, né? A gente, às vezes, deixa a cabeça da gente se levar a pensamentos que a gente precisa ter cuidado. Se a gente não tiver cuidado com os pensamentos, a gente sabe o quanto a gente vai sofrer. A gente tem que equilibrar. Então é esse equilíbrio que essas duas pessoas não estavam no momento, não é? Eles estavam ali passando, né, por aquele momento. Mas no momento que ele encontra esse peregrino, nesse caminho, ele começa a falar das escrituras, exaltar a cruz, o sofrimento. Né? Eles começam, como diz o texto, eles experimentam agradável bem-estar ouvindo as argumentações conformadoras. Não é o que acontece, meus irmãos. Se a gente for pensar, a pessoa chega num lugar, numa instituição, ou onde que for, ou num psicólogo, ou num psiquiatra, e ele vai ali contar as histórias dele, né? E essa pessoa, né, que vai falar, vai conversar com ele, vai ouvi-la, né, vai dar uma palavra amiga, com argumentações conformadoras, onde essa pessoa que está ali naquela perturbação vai começar a entender melhor, vai começar a pensar melhor, vai começar a refletir melhor sobre a vida, o que é que ela está fazendo. Não é o que nós vimos quando a gente trabalha, né, faz esse trabalho aí. A pessoa chega e é aquela palavra, a inspiração dos amigos espirituais, né, que nos ajuda, vai arrumar uma forma
né? De consolar, de ouvir aquela pessoa, de dar uma palavra que ele possa refletir, para que ele possa entender, né? Se melhorar internamente, com a ajuda da espiritualidade da casa. Ali ele começa a ter uma ajuda, né? De iluminação. Então veja, da mesma forma que esse peregrino que acompanhou eles nesse caminho, né? Pode ser, se a gente pensar, uma pessoa que chega perto de você. Mas eu começo a entender também que a gente precisa saber ouvir, né? No caso deles aqui, o texto já diz que eles estavam com os olhos fechados, né? E muitas vezes, meus irmãos, a gente está com os olhos fechados. Desculpa. Muitas vezes a gente está com a mente fechada. A gente precisa abrir a mente. A gente precisa, quando estiver assistindo uma palestra, estar com a mente aberta, com o coração aberto, dizendo: eu vim aqui para ouvir essa palestra, para entender. Eu vim aqui buscar ajuda porque eu quero ser ajudado. Então a gente precisa estar aberto para isso. A gente precisa estar aberto e ouvindo as argumentações necessárias para que a gente possa melhorar a nossa situação naquele momento. Eles estavam ali, né? Inconformados, como diz o texto, amargurado, angustiado. Mas apareceu esse peregrino que começou a argumentar isso. E se a gente perceber, esse peregrino sempre está ao nosso lado. Lembre-se da passagem, sempre quando você estiver nesse momento difícil, que esse peregrino vai lhe acompanhar sempre, que ele sempre vai estar ao seu lado, ele não vai lhe abandonar. Você precisa só estar atento. Aí o texto, veja que o texto diz aqui, olha: somente ao termo da viagem, se sentindo fortalecido, no tempo do ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre, era Jesus. Só quando ele chegou na hospedaria, quando estava lá todos se organizando, inclusive convidou ele para ficar com eles, né? Só no teto do ambiente, aquele ambiente morninho, limpo, né? Já todo organizado, foi que eles perceberam que o desconhecido era Jesus. Por quê, meus irmãos? Eles só conseguiram entender, só conseguiram descobrir que era Jesus. Porque ele abriu os olhos. Porque na viagem eles foram, Jesus foi trabalhando no emocional deles. E quando a gente trabalha o nosso emocional, a gente consegue enxergar Jesus. Porque no desespero a gente não consegue enxergar Jesus. A gente até fraqueja e diz que Jesus não está com o nosso lado. Mas é porque a gente está com o emocional abalado, a gente está passando por uma dor. Nós estamos passando por uma prova difícil. E aí é nessa hora que a gente precisa confiar em Jesus. É nessa hora que a gente precisa orar. É nessa hora que a gente precisa ler um livro. Não é? É nessa hora que a gente precisa ter fé. Porque no momento que a gente deixa esses pensamentos
né, que se torna muitas vezes uma erva daninha, como diz aqui, né? A gente não consegue enxergar Jesus. Foi o caso deles, né? Que eles chegaram nessa hospedaria equilibrado. Aí eles perceberam que era Jesus. E quando a gente encontra Jesus, tudo fica mais fácil. Quando a gente deixa Jesus entrar na nossa vida, tudo fica mais fácil. Quando a gente se afasta de Jesus, tudo fica mais difícil. É assim? É o caso que a gente sempre diz, que a gente chega aí, a gente passa por um tratamento espiritual, a gente faz todo o tratamento, nós melhoramos e depois a gente se afasta. Aí depois vem tudo de volta de novo, porque a gente esqueceu. Muitas vezes somos nós que ainda estamos no caminho, somos aprendizes ainda com dificuldade. Muitas vezes nós nos afastamos de Jesus. Muitas vezes, né, a gente se afasta, né, a gente precisa não se afastar de Jesus. A gente precisa seguir essa cruz com renúncia. A gente precisa buscar com fé, né? E confiar em Jesus. Então eles, naquele momento, eles enxergaram isso. Porque também eles já estavam equilibrados, né? Abriram os olhos e perceberam. Aí Emmanuel traz para a gente já uma reflexão para todos nós. Ele diz assim: ainda existe aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Ele vem nos dizer, eu entendi assim, que nós aprendizes ainda, muito de nós ainda está nessa caminhada de olhos fechados, na estrada de Emaús, de olhos fechados, que ainda não abriram os olhos para as coisas de Jesus, que não abriram os olhos para as coisas da vida, de se melhorar, de buscar o bem. Então veja que ele nos traz uma reflexão até, sempre que eu digo, muito firme para que a gente reflita. Será que eu ainda estou na estrada de Emaús? Para que fique a reflexão para cada um de nós. Será que eu ainda estou na estrada de Emaús? Eu estou com os olhos fechados. Não estou conseguindo enxergar aquele peregrino que está do meu lado dizendo a mim: muda, meu irmão. Aquele peregrino que vem de confortar, falar das escrituras, falar do evangelho para você, lhe dizer que você tem que fazer essas mudanças na sua vida, e você não está enxergando, ainda está nessa caminhada, sem enxergar nada. Emmanuel nos traz essa reflexão aqui, pelo menos é o meu entendimento. Aí ele continua: atinge o evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Então a gente, muitas vezes, que a gente sabe que a gente precisa, para passar por tudo isso, tem sacrifício, né? A gente tem que ser forte, enfrentar, fazer mudanças, né? Conhece o Espírito pelos seus esforços e mudanças que faz na sua vida. Então, se eu não me esforço, se eu não busco isso, se eu não leio um livro bom, né, que me traz sabedoria e coisas boas, gratificante, né, se eu não busco isso, se eu não mudo minha forma de pensar, se eu tenho pensamentos que não são bons, então eu tenho que me esforçar, fazer sacrifício para ter essas mudanças. Não é verdade?
E a gente vê que eles perceberam lá, porque se a gente vê, Jesus é a nossa hospedaria. Jesus. A gente não pode se afastar dessa hospedaria, não. Né? Aí ele diz assim, continua, o texto, né, ele diz assim, não entende o ambiente divino da cruz e procura paisagens mentais distantes. Ou seja, o ambiente divino da cruz ali, né? Não foi por acaso, a gente tem a cruz que a gente tem, né? Jesus passou por todo aquele momento, aquele sacrifício que ele fez, né? E às vezes a gente tem uma cruz que a gente tem que carregar e a gente muda, né? Os pensamentos que não quer carregar, né? Que fica difícil, que está muito difícil, mas a gente precisa, né? Mas sempre, ele diz aqui no texto, entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Veja como Jesus é bom. Ele diz aqui no texto, entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Ele está dizendo que mesmo que a gente vacile, que a gente fuja, Jesus sempre tem lá, sempre está ao nosso lado. De várias formas, que pode ser um peregrino, ele vai explicar aqui embaixo. Aí ele diz aqui, eu vou até continuar. Tem uma forma de um viandante incompreendido, tem uma forma de um companheiro inesperado, tem uma forma de um velho generoso, de uma criança tímida, não é? Veja, ele mesmo diz, os que vacilam e fogem. Sempre. A palavra aqui eu entendo que é bem simples, é sempre. Sempre vai ter alguém ao seu lado. Um companheiro inesperado, um livro que você vai ler, uma palestra que você vai assistir, um amigo, uma pessoa no meio da rua que vai lhe dizer uma palavra confortadora que você nem imagina, que você nem sabe quem é aquela pessoa. E aquela pessoa vai lhe dizer uma coisa que você vai ficar pensando. Sempre digo, meus irmãos, vou dizer e vou repetir de novo. Aprendam como eu tenho aprendido. Somos aprendizes, Jesus diz aqui. E vamos ser sempre, viu? Que a gente precisa aprender a entender as coisas de Jesus, as coisas de Deus. Aprendam a entender as coisas de Deus. Às vezes, como ele diz aqui, é um viandante, né, que ele diz aqui, incompreendido. Uma pessoa incompreendida que a gente está ali do nosso lado, um companheiro inesperado, uma pessoa que vocês nem imaginam, está ali, aparece do nada, para lhe dar uma mensagem. Um velho generoso, que aparece ali com a sua simplicidade e diz uma coisa para você. Uma criança que chega na sua inocência, ele diz uma coisa que a gente fica perguntando, meu Deus do céu, como é que essa criança diz uma coisa dessa? Percebeu, meus irmãos, a mensagem? Que esse amigo oculto pode ser qualquer uma dessas pessoas. Esse amigo oculto pode ser até um livro. Que com a força de Jesus, de Deus, vai nos inspirar a fazer uma mudança na nossa vida. A mesma mudança que ele fez em Saulo, que se passou a ser Paulo de Tarso, que todo mundo sabe da história. Não é verdade? Então veja que tudo que aconteceu era para ele ser o que ele foi. A mesma coisa somos nós.
temos essa passar por alguns momentos na nossa vida. Não é dizer que a gente vai viver uma vida amargurada, a vida tá. Também não é por aí, né? Mas que a gente passe pelos momentos que nós passamos de forma equilibrada. Esse é o que nós devemos fazer, né? Para a gente chegar na hospedaria, né? Que é Jesus tranquilo, como diz o texto. Aí ele diz também que sua voz é diferente das outras. Olha só, quando a gente recebe uma mensagem, a voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Então veja que, às vezes, Jesus é firme e, às vezes, Jesus é doce. Se ele fosse doce demais, no meu entendimento, eu acho que a gente ia ficar muito ali, tranquilão, né? Tá bom. Mas, às vezes, ele precisa ser firme. Então, há uma mescla aí, né? Ele está dizendo aqui que Jesus é firme, com esclarecimento mais firmes, que às vezes a gente é preciso ouvir esse esclarecimento mais firmes. E também a gente também tem os apelos doces. Então, veja que há isso, né? Então a gente precisa entender essa mensagem. Eu acho que essa mensagem é belíssima, não é? É uma mensagem belíssima que Emmanuel nos traz, né? É uma mensagem que faz a gente refletir muito. A gente precisa entender, né? E colocar em prática na nossa vida. Eu refleti muito, porque eu sempre digo que o grande beneficiado é eu acho que eu me beneficio muito quando eu escuto tudo isso, né? E a gente precisa que Jesus nos consola, como ele diz aqui, firme e doce, ele nos consola e nos desafia, porque ele sempre vai querer o melhor para todos nós. Jesus sempre vai querer o melhor para você. Não esqueça que ele sempre vai estar ao seu lado. E ele continua aqui, meus irmãos. Quem compartilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Então, meus irmãos, ele quer dizer aqui, eu entendi, que quem compartilha do conhecimento de Jesus, que ele diz do banquete da cruz, desse sacrifício, de tudo que ele fez por nós, jamais poderá esquecer. A gente jamais esquece. Quem conhece, quem conhece, quem compartilha os conhecimentos de Jesus, ele jamais esquece. Ele pode até não querer praticar ou seguir, porque é difícil, mas esquecer jamais ele esquece. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. Olha aí. Muitas vezes você vai embora, esquece, né? Demora lá nos trilhos escuros, se afasta. Se afasta. Quer mais saber, vai viver uma vida lá, não quero mais saber disso, não quero mais ser espírita, é muito difícil ser espírita. Eu vou, não quero mais, não vou mais participar. Aí vai-se embora pelos trilhos escuros, não é? Aí ele diz, no entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados. Eita, que coisa linda! Glória a Jesus. Ele mesmo diz que você se afastou, foi para os trilhos escuros.
foi buscar outras coisas, o mundo, foi para o mundo, né? As coisas dos mundos materiais. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, vai lá e é aquele pastor que não deixa a ovelha perdida. O pastor vai lá e busca a ovelha, a última que está perdida, ele deixa todas as outras e vai buscar a ovelha perdida. É isso que ele está dizendo aqui. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados, esses viajores desinteressados, né? Ele que não estava interessado mais, ele vai lá e vai buscar ele. E não os desampara. Meus irmãos, é muito linda essa passagem aqui. Muitas vezes, para tirar mundo afora, vai para o mundo material, vai para o mundo, vai curtir mesmo, né? Afora, demorando-se nos trilhos escuros, vive lá aquele momento, pá, pá, pá. Eu já passei por isso. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca essa pessoa e vai lá, essa ovelha perdida, e resgata. Sabe o que eu pensei? Muitas vezes são essas pessoas como eu que cheguei aí no Selec, passando pelo momento difícil, mas teve uma irmã que me orientou, que disse, vá lá, eu jamais vou esquecer dela na minha vida. Glória a Jesus. Vá lá, faça uma consulta. Eu tenho medo. Não, vá. Aí veio comigo, né? Aí eu com medo e tal. Aí fiz a consulta, estou aqui até hoje. Graças a Deus. Mas eu estava passando pelo momento, né, na minha vida, e veio minuto. É como eu disse, meus irmãos, olha, agora passando por esse momento que eu vivi, uma pessoa ali, no meu trabalho, foi que veio e deu uma palavra para mim, disse, vai em tal canto, bora lá. Você vai conversar, vai receber uma orientação, vai fazer um tratamento. Mas muitas vezes a gente não fica com medo, né? Não quer ir. Mas um minuto, como diz aqui, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, disse, vou pegar esse caba e vou levar para lá. Vou levar para lá, ele vai se melhorar, porque ele não desampara. E muitas vezes a gente tem forma de ser chamado para trabalhar para Jesus, né? De participar de uma instituição feita nossa, feito o Selec, né? Uma instituição séria, de trabalhadores sérios, de médios sérios, né? Que ajuda as pessoas, que está fazendo esse papel há mais de 90 anos, não é verdade? E eu sou muito grato por estar lá. E não nos desampara enquanto não contempla. Preste atenção, meu irmão. Está terminando o texto. Está terminando o texto. Mas essa passagem aqui é linda, que a gente reflita cada dia mais. Ele, de maneira imprevista, em minuto, né? Que ele diz aqui, você está perdido, você está passando pelo momento difícil, né? Estava num mundo lá, e aí vem, por questão de minuto, virá em que Jesus, de maneira imprevista, pega esse viajor, né? Desinteressado, desviado, e não os desampara. Enquanto não, presta atenção agora, contempla seguros e livre na hospedaria da confiança. Jesus não lhe desampara enquanto você não estiver seguro e livre. Ele coloca aqui na hospedaria da confiança.
na hospedaria da confiança que aqueles dois lá sentiram aquele momento. Eles só conseguiram abrir os olhos quando eles chegaram naquela hospedaria, depois de andar 11 quilômetros, como diz, se você for para a Bíblia, vai estar lá a passagem. Ele diz tantos campos de futebol, né? Mas que você faz a medida lá, tantos campos de futebol, naquele que eles contavam nessa época assim, né? Dá 11 quilômetros. Então, andou aquilo tudo, mas escutando, que só quando ele chegou na hospedaria, da confiança, que é essa hospedaria que a gente precisa para a nossa vida. Essa hospedaria da confiança com Jesus, que Ele nos deixa seguro, nos deixa livre, né? Desses pesos, dessas angústias, desses tormentos na nossa vida. Quando Ele sente que você está ali, aí ele fica tranquilo. Mas enquanto nós não tivermos com essa confiança, com esse amor no coração, quanto a gente não fizer a transformação que Saulo fez na vida dele, quanto a gente não fizer a transformação que Pedro, que fez a negação de Jesus, fez na vida dele, enquanto a gente não fizer a transformação que Maria de Magdala fez na vida dela, a gente precisa fazer essa mudança na nossa vida e confiar em Jesus. Confiar, sentir essa confiança e seguir sempre adiante, buscando o melhor para todos nós. Meus irmãos, eu quero agradecer a todos, agradecer a oportunidade de estar buscando isso, conhecimento, e tentar passar, de certa forma, com a minha humildade, esse conhecimento, porque eu acho que nós temos essa oportunidade dada por Jesus e a gente precisa passar isso. Então, muito obrigado. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa iluminar cada um que nesse momento esteja ouvindo esse áudio, aqueles que não puderam ouvir, mas com certeza que o amor de Jesus Cristo encha o coração de cada um. Ilumina, Jesus, todos aqueles que estão passando por esse momento de indecisão, de ingratidão, de angústia, para que possa entender que tu estás com ele, que o teu amor é eterno por cada um de nós, que tudo que tu passaste foi para que a gente entenda e que a gente possa fazer muito mais do que tu fizeste. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja dentro de cada um de nós. Agradeço a Fabiano de Cristo, mentor desta casa de oração de trabalho, que nos orienta, que nos intui, que nos ajuda todas as vezes para fazer esse trabalho, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Jesus abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz, meus irmãos, para todos.